Cara, não deixa essas férias passarem batida. Essas férias podem mudar a tua vida. Daqui a alguns dias muita gente vai cometer o mesmo erro, cara. E o pior é que eles nem vão perceber. Quando o agosto chegar, tudo vai continuar exatamente igual. Então, se você não quer que isso aconteça com você, assiste esse vídeo até o final. As aulas param, o despertador vai pro fundo da gaveta e bate aquela vontade de dormir até meio-dia, todo santo dia, só pra compensar o sono que você ficou devendo o semestre inteiro. Beleza, pô, curte um pouco, entendeu? A gente realmente merece descansar, a gente vive numa vida muito louca. Mas presta atenção numa parada, cara, não deixa essas férias virarem só um monte de dia igual, pô. Onde você acorda, fica no celular, dorme, acorda, fica no celular, dorme. E no final nem lembra o que fez. Esse é um momento que você tem tempo de sobra pra investir em você mesmo, entendeu? É a brecha perfeita pra aprender aquilo que a gente vive empurrando com a barriga. Sei lá, grava o primeiro vídeo, estuda inglês, pega um caderno, começa a desenhar, monta um projetinho, entendeu? Aprende a programar, sei lá, o que tiver empacado aí na lista de um dia eu faço. Esse um dia pode ser agora, pô. Pode ser hoje. Essas semanas que estão vindo, entendeu? De férias. Pensa comigo, se antes, com aula e tudo, a gente já dá um jeito de arranjar um tempinho livre, imagina agora que a gente tem um dia inteiro, cara, sem hora pra acordar, sem compromisso preso. A diferença entre quem realmente cresce e quem fica travado no mesmo lugar não é sorte, entendeu? Não dá pra gente dizer que, essa pessoa teve sorte, não sei o que lá. Não, a diferença fica, em que cada um faz o que tem com o seu tempo livre, entendeu? Duas pessoas podem ter exatamente as mesmas férias, nos mesmos 15, 20, 30 dias, e saírem completamente diferentes nesse período. Uma sai tendo aprendido uma parada nova, sei lá, qualquer coisa simples que seja, entendeu? E a outra terminou uma série na Netflix. Nenhuma delas tá errada, você tá desperdiçando sua vida, blá blá blá. Mas só tem um dessas pessoas que tá construindo uma coisa de verdade. Cara, sabe uma coisa que me deixa louco mesmo? É que, tipo assim, eu fico pensando, meu irmão, se com o tempo de férias tem gente que consegue mudar de vida, imagina no tempo da pandemia, cara. Que todo mundo tava em casa, todo mundo tinha internet, computador, e mesmo assim, muita gente, a grande maioria, eu vou dizer 95%, não mudou de vida. Porque o que a gente fazia era ficar o dia inteiro jogando, ficar o dia inteiro fazendo qualquer coisa, aí, não vou mentir dizer que eu me arrependo, entendeu? Foi um tempo do cacete. Claro, pra quem não morreu, né? É muito complicado falar sobre isso, mas pra gente jovem, adolescente, isso é louco, a gente teve uma oportunidade do caramba de crescimento e vamos dizer assim, a gente jogou fora, né? Mas, enfim, se o teu plano pras férias é só acordar 2 da tarde, dormir 5 da manhã e fazer isso num loop infinito, para um segundo e repensa um pouco, cara. Essas férias valem muito, não vacila com isso. Esses dias de folga podem ser o pedaço do ano que muda o resto dele inteiro, entendeu? Mas só se a gente souber usar direito, porque depois acaba e a correria engole tudo de novo e fica naquela mesma rotina todo dia, a gente já não tem mais tempo pra nada. E aqui eu vou falar a real sobre o que a escola ensina. Eu entendo o saco de voltar pra rotina, ficar sentado horas copiando um conteúdo que, a gente nunca vai usar na vida, entendeu? Eu nem lembro quando foi a última. Na verdade, eu nunca precisei usar uma fórmula de Bhaskara. Ou, sei lá, minha mãe resolvendo as contas do mês, citando o teorema de Pitágoras pra pagar um boleto, tá ligado? Mas na real, eles ensinam isso só pra encheção de linguiça. A escola não te prepara pra vida de verdade mesmo, entendeu? Eles não ensinam como, sei lá, declarar imposto de renda, como ter uma organização financeira, como negociar um aumento, como entender um contrato de trabalho. Pelo amor de Deus, a escola não ensina isso. Nada disso cai em prova, mas te enche de conteúdo que some da tua memória em uma semana. Olha, eu, por exemplo, eu sei praticamente, tudo sobre a Primeira, a Segunda Guerra, a Guerra Fria. Eu sei como começou, quem ganhou, como terminou. Cara, eu decorei tudo na época, eu tirei uma nota excelente e tal, mas sabe quantas vezes isso me ajudou na vida real? No trabalho, no pessoal, numa roda de amigos? Nenhuma vez, velho, nenhuma vez. Não é que o conhecimento seja inútil, entendeu? É porque o sistema te obriga a decorar um monte de parada fora de contexto. Olha só que legal, eu sei falar perfeitamente sobre a Primeira, a Segunda e a Guerra Fria, mas eu vou falar pra quem? Ninguém liga pra isso. Eles te ensinam várias coisas sem ensinar realmente o que você vai precisar usar no dia a dia. E isso não é coisa só de quem tá na escola não,
Se você já se formou, já tá trabalhando, tá naquela correria de todo adulto, sabe que os dias de folga também somem sem virar nada. O assunto aqui é pra vocês também, pra todos nós, pô, na verdade. Eu gosto sempre de conversar como se eu estivesse conversando com uma só pessoa, entendeu? Como se vocês estivessem de frente pra mim, assim. Não interessa se você é estudante, CLT, freelancer, empreendedor, sei lá, tá naquela fase de virada de carreira. Todo mundo tem aqueles períodos de respiro, pô. Não interessa quem seja, um feriado, uma folga do trabalho, um fim de semana livre. E a pergunta vale igual pra todo mundo, mano. Você tá usando esse tempo pra construir alguma coisa ou só tá deixando escorrer entre os dedos? Só tá dizendo, eu mereço esse descanso? Muita gente adulta cai exatamente nessa mesma cilada que o estudante cai, pô. Chega o feriado, a pessoa fala, pô, agora sim, eu monto meu currículo, vou começar aquele curso online, vou organizar minha grana. Aí o feriado passa voando, né, porque a gente também, quando chega o feriado, a gente não acorda às 5 da manhã, a gente acorda às 10, depois vai tomar um café, depois já tá tarde pro almoço, almoça, merenda, joga, assiste. Aí o feriado passa voando, pô, entre rede social e sofá. Não tem nada de errado em descansar. O descanso é necessário, ele faz parte. O problema é quando todo o tempo livre vira só descanso, sabe? No piloto automático e nenhum pedacinho de construção de verdade. Agora, por que essa pressão pesa tanto quando você é jovem? Eu sei, porque não é fácil decidir usar o tempo assim, entendeu? Tem cobrança dos pais, tem medo de decepcionar, tem aquela ansiedade de ver uma nota baixa na prova, ou o boleto que não fecha, né? Se você já é adulto. E achar que isso define quem você é. E, mano, eu vou falar, isso não define, velho. Um número numa prova, um boletim, um extrato no vermelho, num mês ruim, nada disso é uma sentença final da tua vida, entendeu? Isso não vai dizer quem você é ou deixou de ser. Eu passei por isso recentemente, pô, eu tenho 21 anos, entendeu? Eu saí do ensino médio agora há pouco. E uns 2 anos, 3 anos atrás eu tava tão perdido quanto você deve estar agora. Meu plano era muito simples, velho. Era começar uma faculdade e achar um emprego. Qualquer emprego do que fosse. Eu podia vender sapato, fazer programação, fazer vídeo, editar vídeo, qualquer coisa. Eu só queria um emprego. Sem direção nenhuma. Eu só tava querendo seguir o que parecia o caminho normal da vida, né? Que é você estudar, trabalhar, viver e morrer. Então eu sei exatamente o que é essa dúvida do meu Deus, o que eu faço da minha vida. Mas bora pro que interessa, né? O que a gente pode fazer na prática? Chega de diagnóstico, vamos pro que realmente interessa. Como que a gente pode usar esse tempo de verdade? Mano, antes de tudo, escolhe uma parada. Não tenta virar poliglota, não tenta virar sarado, programador, criador de conteúdo, tudo na mesma quinzena de férias. Tu vai se afogar. Escolhe algum projeto que mais te chama atenção e foca só nele. Segundo, quebra esse projeto em pedacinho pequeno, entendeu? Se o objetivo, sei lá, é montar um canal, o primeiro passo não é ficar famoso, é gravar um vídeo. Qualquer vídeo, só pra perder o medo da câmera. E terceiro, define um horário fixo pra isso, mano, mesmo de férias. Pode ser só 1 hora do dia, mas 1 hora todo dia vale mais do que um dia inteiro de vez em quando, né? Um dia inteiro a cada 1 mês. E não adianta ficar se cobrando perfeição logo de cara, velho. O primeiro vídeo vai ser ruim, o primeiro desenho vai ser torto, a primeira frase em inglês vai ser errada. Não tem problema nenhum, faz parte do processo. O que separa quem cresce de quem fica parado não é começar bem, é simplesmente começar. Agora os erros mais clássicos nessa hora. Deixa eu adiantar um tropeço clássico, porque eu já caí em quase todos. O primeiro é o efeito ano novo, né? Que a gente monta um cronograma insano pro primeiro dia de férias, cheio de horário, meta, checklist. E no segundo dia a gente não segue nada disso e desiste. Não precisa de um plano perfeito, a gente só precisa de um plano que sobrevive à segunda-feira. O segundo erro é ficar esperando motivação pra começar. Meu irmão, motivação vai e vem e ela não é confiável de jeito nenhum, entendeu? Se tem uma coisa que me quebra é motivação, mano. Porque quando eu começo a fazer uma coisa, eu tô tipo assim, o cara mais empenhado da história do planeta. E passa um dia eu já não sinto vontade de fazer mais nada, moleque. Só que aí que tá o problema, entendeu? Quem espera sentir vontade pra estudar, treinar, gravar, geralmente não faz nada, porque a vontade não aparece do nada. Quem começa sem vontade, mesmo sem vontade, geralmente sente a vontade depois de que começou. Então a ordem certa é ação primeiro e depois motivação. E cara, o terceiro erro pra mim, um dos piores de todos, é ficar se comparando o nosso primeiro dia com o dia 1000 de uma outra pessoa. Você vê um criador de conteúdo com milhões de inscritos e esquece que ele também começou com uma câmera ruim, um áudio horrível e 0 visualização. Você vê alguém fluente em inglês e esquece que essa mesma pessoa também já gaguejou a primeira frase. Pô, comparação só serve se for com você mesmo, entendeu? Te comparando com você de ontem e com você de hoje. Ah, mas eu copiei o mesmo assunto, o mesmo tema, eu tô tentando fazer da mesma forma que aquela pessoa faz e eu não consigo. Não tem como, velho, porque você tá começando, aquela pessoa já fez isso faz muito tempo.
Um exemplo bem prático de como seria um dia de férias, pra não ficar só na teoria, né? Imagina um dia de férias assim. Você acorda, não precisa ser cedo. De boa dormir até mais tarde, não tem problema. Mas antes de pegar o celular pra você ficar rolando o feed, separa 1 hora, pô. Só 1 hora pro projeto. Focado, sem notificação, sem nada que vai te interromper e pronto. Depois disso, o resto do dia é todo teu. Pode descansar, sair com os amigos, jogar, maratonar série, sei lá, sem culpa, entendeu? Não precisa se sentir culpado por isso. Porque você já cumpriu a parte que importava, entendeu? Agora é só repetir isso por 15, 20 dias de férias. No final desse período você não vai ter só umas férias que passaram, entendeu? Você tem 15, 20, 30 horas de progresso de verdade em cima de uma coisa que você escolheu construir. Não é sobre virar a tua vida de cabeça pra baixo, pô. É sobre não deixar o tempo passar sem você construir nada. Então, fechando, o papo aqui é esse, pô. Você tem que usar o tempo com inteligência, entendeu? Não adianta também você estudar, trabalhar 8 horas por dia nas suas férias, então se esgotar e acabar não tendo feito nada, pô. Então, separa direitinho, entendeu? Não adianta fazer por tantas horas seguidas. Faz uma coisa de qualidade, mesmo que seja por menos tempo. E se não rolar dessa vez, não se sinta culpado. Você ainda vai ter mais férias, vai ter mais feriados, mais finais de semana, mais chances de recomeçar. Mas tem que tentar. Nem que seja um pouco, entendeu? Tem que fazer diferente. Um passo já muda o jogo, pô. Muito mais do que parece de longe. Eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo tem esse sonho parecido, pô. Montar um canal, viver da internet, trampar com o que gosta. Ou simplesmente sair do ponto que tá agora e construir alguma coisa diferente pra vida, entendeu? Então, se esse é o teu caso, esse período que tá chegando agora, seja férias de escola, folga do trampo, só um tempo livre, é a brecha que faltava. Começa agora o projeto que você vem empurrando com a barriga há um tempão, entendeu? Uma oportunidade que você esperava não vai chegar com um aviso especial, não. Ela é isso aqui. É hoje e agora que você tá assistindo esse vídeo. Então não perde essa oportunidade. E é isso, cara. A gente se vê na próxima. Eu espero que essa mensagem tenha mexido com vocês um pouco. É nóis.